Professor Marco Antônio aqui com os senhores. No dia de hoje, nós vamos falar de equação da reta, conhecendo-se um ponto onde ela passa e a sua direção. É a nossa primeira aula do segundo trimestre. Nós já vimos anteriormente algumas formas de equação de reta, conforme eu estou lembrando aqui, ó, geral, segmentária, paramétrica e reduzida. E hoje nós vamos ver mais um tipo, que é esse aqui. Repetindo, equação da reta, quando eu conheço um ponto onde ela passa, um ponto qualquer, não necessariamente coeficiente linear, e a sua direção. Nesse caso, eu começo logo apresentando o formato dela. Y menos y do ponto conhecido igual a m, onde m é o coeficiente angular, x menos x do ponto conhecido. Já vamos já mostrar por que isso é assim. Eu começo com uma observação importante, que muitos autores se referem a esse modelo de equação como equação fundamental da reta. O nosso autor não, o autor do nosso livro, se você procurar esse nome no nosso livro, você não vai achar. Mas eu particularmente gosto desse nome e eu vou adotar, porque acho que facilita a nossa comunicação. No momento que eu disser, use a equação fundamental da reta, você já sabe do que se trata. Mais fácil do que dizer, use a equação da reta dado o ponto e a sua direção. Ok? É apenas para facilitar a nossa comunicação. Eu aqui repito o lembrete, nós agora estamos vendo o quinto tipo de equação de reta. Já vimos geral, segmentária, paramétrica e reduzida. Então vamos lá, vamos a ela. Dedução da forma da equação fundamental partindo da forma reduzida. Eu apresento aqui nesse gráfico uma reta, repare. A sua forma reduzida é essa aqui, né? Y igual a mx mais h, onde m é igual a tangente desse ângulo θ aqui, no sentido anti-horário, repare, o sentido da setinha. Aqui, como praxe, a gente vai falar anti-horário. Na aula passada eu usei o sentido horário, porque eu estou tomando como referência a reta fechando contra o eixo de x, quando eu falei aquilo anteriormente. Mas conversando com o professor Vitor, ele até sugeriu que a gente adotasse o anti-horário por causa da trigonometria, que já é assim, para não ficar uma duplicidade de sentido. Então, quando eu falo que o ângulo é dado pela tangente de θ, é esse ângulo aqui, ó, que parte do eixo de x e vai de encontro à reta. Esse ângulo aqui, ó, olha a setinha aqui, tá? Muito bom. Esclarecido isso, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, ó, e nesse triângulo retângulo eu sei, já mostrei também, que isso aqui, esse ângulo, a tangente dele, é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu estou chamando de P o ponto conhecido. Lembro que isso aqui eu vou obter através de um ponto que eu conheço e do coeficiente angular. Aplicando aquilo que eu já sei, que a tangente de θ é igual a m, m será igual ao cateto oposto, mas quem é o cateto oposto? É a diferença entre essa ordenada do A. O que é A? É um ponto qualquer, né? A é um ponto genérico da reta, simboliza todos os demais. Então é a diferença da ordenada de A, que é y, e a ordenada de P, que é y de P. Então fica y menos y de P sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é x, que é a abscissa de A, menos x de P, que é a abscissa de P, né? Então, oposto, não é novidade para ninguém,
sobre o adjacente. Oposto, y menos y de P, adjacente x menos x de P. Então, essa relação aqui fica assim, M igual a y menos y de P sobre x menos x de P. Tá claro? Acho que sim, né? Tá, e daí? E daí, meus caros, que agora, para se obter essa forma fundamental, basta que eu venha aqui, ó, e faça a multiplicação em cruz. Então, ó, y menos y de P é igual a M, que multiplica x menos x de P, onde P é um ponto conhecido da reta e M é o seu coeficiente angular. Então pronto, é por isso que tem esse nome fundamental, porque na verdade é só você fazer a multiplicação em cruz do que você já conhecia para obter o coeficiente angular conhecendo-se dois pontos, um dos tópicos que vimos em aulas anteriores. Por isso que eu gosto desse nome fundamental, que basta você aplicar a multiplicação em cruz, é um fundamento básico da matemática. Perfeito? Vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa forma que é muito, muito, muito prática, eu diria. Olha o primeiro exemplo. Determine a equação reduzida da reta da figura. Olhe bem essa figura aí. Ela te dá um ponto conhecido. Se ela te dá um ponto conhecido, esquece matriz, que não dá para usar matriz. Mas ela tem que te dar mais uma informação, e ela dá, que ela te dá o coeficiente angular, porque está falando que esse ângulo é de 30 graus. Se esse ângulo é de 30 graus, o coeficiente é dado pela tangente de 30, que todos os senhores sabem que é a raiz de 3 sobre 3. O ponto conhecido é menos 2 e 4. Beleza, vamos aplicar a forma fundamental, eu repito aqui, ó, y menos y de P igual a M, que multiplica x menos x de P. Repito, quem é P? P é o ponto que é dado, o ponto conhecido. A ordenada de P é 4, então vai ficar y menos 4. A abscissa de P é menos 2, então vai ficar x menos menos 2. Como o coeficiente angular é a raiz de 3 sobre 3, e ele quer na forma reduzida. Ok, vamos preparar para isso. Fiz a distributiva, né? Aí ficou aqui raiz de 3 sobre 3x, mais 2 raiz de 3 sobre 3. Passei o 4 para o lado de cá. Aí ficou assim, né? Y raiz de 3 sobre 3x, mais 2 raiz de 3 sobre 3, mais 4. Fazendo aqui o MMC só desses dois termos finais da equação. 3 vezes 4, 12, vai dar 12 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Tá aí, então. Forma reduzida da reta, y igual a raiz de 3 sobre 3x mais 12 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Aí o primeiro exemplo. É claro que se esse ponto aqui tivesse uma abscissa zero, eu não precisaria usar a fundamental, já seria y raiz de 3 sobre 3x mais 4, porque esse aqui é zero, significa que ele é o coeficiente linear. Mas tem que dar sorte para o exercício aparecer com abscissa zero. E aí, não aparecendo zero, só a fundamental para conseguir a equação. Segundo exemplo. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A1 e menos 6 e B5, 10. Até esse momento, você fazia esse exercício, você já sabe resolver esse exercício, através da matriz. Você bota lá x e y1, esses dois pontos, né? Completa lá a terceira coluna com tudo 1 e faz o determinante e pronto, está lá a equação geral. O propósito aqui é te apresentar mais uma forma de se obter essa equação. Ah, qual é a mais prática? Bom, isso aí é com o senhor que decide. Eu quero que você saiba determinar a equação geral de uma reta a partir de dois pontos. Bom,
Eu não tenho coeficiente angular explícito como no anterior, então eu preciso obtê-lo. Como é que se obtém? ΔY sobre ΔX, né? Então, ó, diferença das ordenadas, que é 10 menos 6, sobre diferença das abscissas. Isso aqui vai dar 16 sobre 4, que é igual a 4. Escolhe-se agora um dos pontos dados, tanto faz ser A como B. Isso aqui é que você. Ah, mas dá a mesma equação? Dá sim, dá a mesma equação. Você pode escolher à vontade o ponto que você desejar. Eu escolhi aqui o B. O B tem coordenadas 5 e 10. Então vai ficar y menos 10 igual a 4x menos 5. Y menos 10 igual a 4x menos 20. Como ele quer na forma geral, está aqui, ó, forma geral 4x menos y menos 10 igual a 0. Se você puser essa matriz e encontrar essa mesma equação, obviamente. Para finalizar, uma observação importante. Você pode obter a equação de um feixe de retas concorrentes através da forma fundamental. Porque o que acontece num feixe de retas concorrentes aquela chuva de retas, vamos falar assim, mas todas elas passando por um determinado centro, que no caso seria o nosso ponto conhecido. O que varia nesse caso do feixe é o coeficiente angular. Então, nada mais razoável do que essa forma fundamental da reta representar também a equação de um feixe de retas. Por isso que eu estou fazendo essa observação. Determine a equação do feixe de retas concorrentes, que tem centro no ponto K, 9 e 6. Como todas as retas passam pelo centro, o que varia a inclinação, já falei sobre isso, então vai ficar assim, ó, y menos 6 igual a m, x menos 9. Essa seria quase a equação, estou falando quase porque está faltando uma. Se eu deixar ela assim, sem um parâmetro aqui, se eu puser um segundo parâmetro aqui, está resolvido o meu problema. Mas se eu deixar simplesmente assim, eu perco essa equação x menos 9 igual a zero. Então, por isso que eu criei aqui a chave e acrescentei essa segunda equação aqui, que é essa aqui. Sempre que eu usar um parâmetro só, eu tenho que fazer isso. Senão eu perco essa equação, eu não tenho o feixe completo. Eu vou perder essa equação. Não esqueça disso, eu já falei, estou repetindo. Com m sendo um número real qualquer. Então a equação do feixe é essa aqui. Perfeito? Então tá aí, meus amigos. Mais um tipo de equação, a equação fundamental da reta, que eu reputo de grande importância, tem uma utilização. Vou deixar uma tarefa para os senhores na plataforma para que vocês resolvam. Um forte abraço. Espero que todos tenham ido bem na prova que realizaram. E na próxima semana já vamos voltar ao nosso calendário normal de 2 encontros. Fiquem com Deus.